Olá, amigos e amigas, muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Olá, Jô, bem-vinda. Olá, Ivan. E este programa tá diferente, Por que diferente? porque estamos nós dois e você será o entrevistado. Eu? Sim, você. Me pegou de surpresa agora. Só que Eu não, não né? tinha a menor ideia de que eu seria o entrevistado hoje. Sem fake news. Você sabia que iria ser entrevistado hoje. Na verdade, não é uma entrevista, é um bate-papo e nós vamos falar um pouco, na verdade, talvez sobre plano de cargos e salários, mas a gente podia dar um nome mais moderno para isso, né? Plano de carreiras, programa de carreiras, programa de gestão de talentos. Acho que a gente podia começar a pensar em algo mais moderno, né? Porque Um nome mais exótico. É, Mas para que as pessoas mais saibam. sexy, o nome mais sexy. Isso. Mas para que as pessoas saibam do que nós estamos falando, é o famoso plano de cargos, carreiras e salários, que é o PCCS das empresas. Tá, e aí a gente tá falando de um negócio assim, né, mais sexy, mais exótico e tudo mais. Plano de cargos e salários. É arcaico? É velho? É antigo? É ultrapassado? Olha, eu acho que essa sua pergunta / provocação, porque ela traz qualificadoras interessantes no meio, ela é muito pertinente. Porque assim, vamos lá, vamos dissecar essa questão. É antigo? Acho que nós podemos até dizer que é, porque assim, não é uma coisa que surgiu ontem, ano passado, na década passada sequer, é mais. Isso vem de um processo já de décadas atrás, que vem da necessidade de organização das empresas. Elas, no processo de melhoria das suas estruturas, elas, entre outras coisas, constroem estruturas de cargos, né? Elas organizam esses projetos. Agora, dizer que está ultrapassado é uma outra coisa. Isso eu tenho certeza absoluta que não, né? Muito pelo contrário. Ele se tornou cada vez mais desejável, né? O que está mudando, e acho que nem todas as empresas se tocaram com relação a isso, é assim, na real, qual é a funcionalidade e a expectativa que a gente constrói em cima de um plano de cargos? Por quê? Talvez até algum tempo atrás nós tivéssemos uma visão mais focada na organização, então assim, é da empresa para os colaboradores. Então eu crio ali as minhas estruturas porque é o que é o que faz sentido para minha necessidade de negócio. Esse aspecto não desapareceu, ele ainda existe, ele é premente. No entanto, principalmente as novas gerações que estão no mercado, elas têm uma expectativa muito forte com relação à carreira, né? Assim, olha, como vai ser a minha carreira? E o melhor instrumento para nós trabalharmos e planejarmos carreira dentro das organizações é o PCCS. Ele é a base que dá a construção das carreiras. Então, por essa necessidade, né, até para atender o colaborador, porque hoje o colaborador ele é visto como uma estrela também, né? E até aí a gente pode, palavra colaborador, né? Nós tivemos o nosso convidado aqui, o Fábio, falando muito bem sobre, não gosto da palavra colaborador. Fato é, né, colaborador, empregado, funcionário, seja lá o nome que nós dermos, mas é a equipe, né, o grupo de pessoas que está dentro da organização, eles têm essa expectativa de carreira, né, e as organizações precisam trabalhar isso para não perder os seus talentos. Então, ele se atualizou, o PCCS, a partir do momento em que ele passa a ser um instrumento não só de organização da empresa para as pessoas, mas também um instrumento de employee experience, porque eu trabalho a experiência do meu colaborador também a partir da sua visão de carreira, e a carreira ela é clarificada dentro da instituição a partir de um plano montado. Então quer dizer que hoje nós vamos aí ensinar como implantar o seu PCCS em 5 passos, mas aproveitando a sua experiência de mais de 50 projetos. Mais de 50 projetos realizados. Mais de 50 projetos realizados em diversas áreas, empresas de diversos portes e ramos de atividade. Sim, olha, nesses anos de trabalho, nós já atendemos de empresa geradora de energia elétrica, aeroportos, atacadistas,
indústria, comércio, prestação de serviço, empresa de software, Ivan, mas assim, me fala um negócio aqui, nós estamos começando, né, já começamos o processo, porque eu já comecei, já te lasquei uma pergunta aí de plano de cargos e salários, se tá arcaico ou não, mas nem falei dos seus projetos, nem falei quem é você, a gente já começou aqui achando então, que né, o povo já te conhece. pressupondo que eles já me conhecem, né? Exatamente, quem é você, Ivan? Bom, rapidamente, Ivan Giacomassi, administrador de formação, sou membro do Conselho Regional de Administração aqui do Estado de São Paulo também, inclusive integro o grupo do CRA de Excelência em Governança Corporativa. Tenho carreira acadêmica também, já fui coordenador de cursos na área de administração, contábeis, tecnólogos em gestão. Leciono, ainda leciono para alguns programas de MBA, inclusive com orientação de projetos de pesquisa. Faço parte da Associação Brasileira de Recursos Humanos, já atuei em alguns grupos de pesquisa na área de compliance e gestão de pessoas. Minha atuação prioritária hoje é como head de operações da Perfix, e aí eu sou responsável por todos os projetos de consultoria da empresa e executo como consultor sênior também. As minhas áreas de especialização particularmente são voltadas à gestão de cargos e salários, projetos de estruturação de carreira, dimensionamento e reestruturação de organizações, pesquisa salarial e simulações financeiras, além também de projetos de avaliação de desempenho, pesquisa de clima, engajamento e gestão da cultura, né? Inclusive tem um livro publicado em conjunto com a senhorita, envolvendo gestão da cultura corporativa. Então, olha e só. Já tenho aí mais de 50 projetos executados. Esse é o Ivan profissional, né? Mas seguimos aí com o processo. Isso. Só para saber com quem eles estão falando. Só para saber com quem eles estão falando, né? E aí a gente agora vai começar a falar sobre os passos aí para a implantação do plano de cargos e salários. Não é o fim do PCCS. Não é o fim, muito pelo contrário. Se bem aplicado e contextualizado, com técnica, com metodologia, que aí eu acho fundamental. Consultor tem que ter método, né? Se você for palpiteiro, não dá certo. Tem que trazer Então, a empresa precisa escolher uma metodologia para aplicar, porque daí a chance de sucesso é muito maior, porque o que nós estamos conversando aqui, o que nós vamos conversar aqui, é crítico, é core para qualquer organização. Você falou que hoje é desejado, né? As empresas desejam um plano de cargos, carreira e salários, um PCCS. Então, você basicamente resume esse processo do desejo em função da importância da experiência do colaborador? Na verdade, o PCCS ele vai atender a vários requisitos, várias necessidades. Tem o desejo do colaborador, porque ele quer saber, assim, quem sou eu no rolê? A gente brinca, né? O colaborador hoje, a integração ela é muito difícil nas empresas. Parece uma coisa boba, um procedimentozinho de RH para o primeiro dia da sua chegada, mas não se resume somente a isso. Então, estar integrado significa ter uma visão situacional também. Então, qual é a posição que eu estou assumindo dentro dessa empresa? Não importa se é um estagiário, auxiliar ou um diretor. Não é a complexidade ou o nível hierárquico que vai dizer o quanto você tem que fazer isso bem feito ou não. Todos têm que ter clareza. Qual é a sua posição? A partir dessa posição, quais são as expectativas que o grupo tem em relação a você? Eu digo grupo porque não vamos pensar em empresa. A coletividade, né? O grupo de pessoas organizados ali que formam aquela empresa, aquele time. O que esse grupo espera de você? Então é o desenho da sua posição. Como está inserida essa sua posição dentro do contexto das outras? Então, legal, eu sou um assistente de marketing. Em que contexto entra o assistente de marketing? Ele faz parte de um time de marketing, aí tem o cara que é de comunicação, tem o cara que é de planejamento, o cara que é de design, o cara que é o gestor, o cara que é o especialista e outras carreiras correlatas. Então eu tenho que ter essa visão de onde estou. Esse é o ponto de vista do colaborador. Tem a necessidade da organização, que a gente comentou, assim, de clarificar as posições e estabelecer uma política de remuneração em cima disso. Tem uma necessidade jurídica também. Por quê? Ainda mais no Brasil, o aspecto trabalhista, ele é pesado. Então, na verdade, vamos dizer assim, plano de cargos e salários é o alicerce da casa. Ele é uma parte ele é o concreto ali. Você vai ter outras coisas, né, que vão ser a ferragem, mas ele é o concreto ali para a gestão de pessoas. Plano de cargos, ele é o primeiro ponto. E aí a gente precisa explicar para as pessoas, né, que o plano de cargos não é somente... Eu já vi casos em que a empresa diz, eu tenho um plano de cargos. Legal, me mostra.
Basicamente, o RH puxa ali um monte de ficha, que são as descrições dos cargos. Então, olha, eu tenho a descrição do assistente, do analista, do gerente, blá, blá, blá. E aí ele tem uma planilha de Excel, onde ele tem as faixas salariais. Olha só, então o assistente ele tem 5 steps, o gerente tem 1 step, o analista tem 7 steps salariais. Ele acha que aquilo é um plano de cargos e salários. E longe disso. E o que é, então, um plano de cargos e salários? Legal. Primeiro, assim, acho que antes do que é um plano de cargos e salários, eu quero saber por que eu preciso de um plano de cargos e salários. Que problemas ele resolve? Porque se assim, beleza, eu sou este RH e essa área de gente de gestão e eu tenho as minhas descrições e a minha planilha de steps. E isso, para mim, neste momento, está me atendendo. Uhum. Em que momento eu vou precisar de um plano de cargos e salários que é esse que você está me trazendo e que problemas que eu tenho hoje, que eu nem sei que eu tenho, mas que eles vão me resolver. Legal. Eu, quando trabalho um plano de cargos e salários, eu trabalho uma conjuntura, um contexto de vários itens, na verdade. Tem a descrição e a faixa também, mas a descrição e a faixa, ela é um dos últimos pontos, é um dos últimos produtos. Ela é mais consequência do que causa. Antes da descrição e da faixa, nós precisamos estabelecer um processo mais estratégico. Que o plano de cargos e salários ele vai ser uma ferramenta de gestão. E como ferramenta de gestão, ele vai apoiar todo o ciclo de gestão de um colaborador. Se nós pensarmos desde o recrutamento e seleção, a aplicação, o desenvolvimento, promoção e progressão, até eventualmente o desligamento, todas essas fases do gerenciamento de um profissional dentro da organização, elas podem e devem ser suportadas pelo plano de cargos e salários. Então, olha só, como que eu construo um plano para valer? Um bom plano de cargos, ele vai ter a validade de gestão estratégica, jurídica. Para que isso aconteça, você precisa, primeiro ponto, trabalhar, fundamentar a sua política de gestão de cargos e salários. Então, o primeiro documento que vem e que nós construímos é a política. Então, a política, ela ainda não é... Eu não sei que cargo eu vou ter, como eu vou remunerar, mas eu começo a construir as minhas regras e os meus pressupostos. O que alguém tem que ter para ser contratado nessa organização? Qual que é o meu critério na hora de promover? Qual que é o meu critério na hora de fazer progressões, reconhecimentos? Qual que é o meu critério na hora de desenhar um cargo aqui dentro? Eu preciso pensar, inclusive, assim, porque o que acontece? Quando eu não tenho essa regra, esse critério, vira uma desorganização, vira uma certa bagunça. Então, é quando você chega numa empresa, por exemplo, e a empresa tem 300 colaboradores, ou 3.000, ou 30.000, mas vamos imaginar uma mais compacta. Ela tem 300 colaboradores e eu pergunto, quantos cargos você tem? 250, 300, 200. 100, 150. Eles falam assim, pô, então você tem quase que um cargo per capita, é um negócio assim, fala, poxa vida, será que essa empresa tem tantas especializações que você tem praticamente cada pessoa fazendo uma coisa totalmente diferente da outra? Você não tem time, você não tem integração, você não tem nenhum tipo de escala, né? Tipo uma atividade que é feita várias vezes por várias pessoas? E claro que tem, sempre tem. Só que, como eu não tenho um critério previamente definido, uma política, até para criar um cargo, as pessoas vão fazendo isso aleatoriamente. O gestor fala, cria um cargo para mim, e ele vai replicando cargos quase idênticos. E na verdade, o processo do que a gente está falando da descrição, né? Aí é difícil, muitas vezes, pensar o cargo puro, né? Porque sempre a gente pensa o cargo na pessoa que está executando. E quando você está... No que você está falando agora, me parece que é pensar o cargo sem pensar as pessoas. É ter que fazer romper, né, quase que colocar uma barreira ali, né? Isso, porque muitas vezes o plano de cargos, ele vira um personograma. Assim, eu vou desenhando posições para atender aos desejos das pessoas, dos gestores. Ao invés de pensar assim, não, mas o plano de cargos, ele não olha CPF num primeiro momento, ele olha a cadeira. Então primeiro é política, depois eu vou pensar assim, qual que é o meu critério para desenhar as cadeiras? Se alguém vai sentar nessa cadeira ou não, e quem vai sentar é um assunto adiante, mas primeiro eu trabalho essa preparação, as minhas políticas para esse gerenciamento.
Aí o segundo passo, Segundo passo, eu gosto de ir para o que eu chamo de manual de cargos ou o manual de arquitetura de cargos, que esse também é um ponto. A maioria das empresas não tem arquitetura de cargos. Eu digo maioria por falta de conhecimento, né? Então, então olha só, se você quer implantar o plano de cargos e salários aí, se liga aqui que a gente vai passar para vocês brevemente, mas com bastante técnica, quais são os passos para você conseguir implantar o seu plano de cargos e salários. Então fica com a gente que até o final você vai ter, quantos passos serão? São 5 passos. olha só, para implantar... 5 passos, depois o resto vai ser bônus, Se tá vira. bom? Então 5 passos vai ter, depois o restante pode ser que a gente traga aí uns 2, 3 bônus para vocês ainda. 5 passos para você implantar o seu plano de cargos e salários. Isso. Então aí agora eu vou para a arquitetura de cargos. A arquitetura, ela ainda também não está olhando nenhuma posição concreta. É tipo, olha, será que eu vou ter o analista de marketing, o analista contábil, o engenheiro civil? Calma, né? Agora chegou a hora de nós prepararmos a nossa forma de criar e estruturar. O que é arquitetura? Se eu der um storytelling aqui rapidinho, com certeza o pessoal de RH vai conectar com essa história. É muito comum, você vai numa organização e diz assim, olha, qual que é o seu cargo? Analista administrativo. Você vai na outra, qual que é o seu cargo? Eu sou um assistente administrativo. E aí quando você olha, às vezes numa empresa, o que o assistente administrativo dela faz é mais difícil e complicado do que o que o analista administrativo de uma outra faz. Ou se for isso na carreira contábil, marketing, engenharia, é muito comum isso acontecer. E por que isso acontece? Porque essas organizações não têm um critério de construção de cargo. Não tem um critério de construção das posições, que é a arquitetura. O que a arquitetura vai fazer, basicamente? Ela vai dizer o seguinte, olha, na nossa organização, eu vou estruturar a complexidade das pessoas em níveis. Então, o que é complexidade? Assim, o quanto é difícil estar naquela posição. Então, se eu te disser assim, olha, o que é mais difícil, ser diretor ou ser estagiário? O que você vai me responder? Possivelmente diretor. Exato. Só que aí, para esse fala assim, por quê? Ah, porque ele tem mais responsabilidade, talvez, não sei. Talvez você se enrole nessa resposta. Isso em dois extremos. Imagina se você começa a compactar e dizer assim, ó, é mais difícil ser analista ou ser assistente? Deveria ser mais difícil ser analista. Mas por que as empresas se enrolam? Porque elas não estruturam isso. Então, a arquitetura ela vai fazer o seguinte, olha, eu vou entender que eu tenho diferentes níveis de complexidade. Aí você pode chamar de 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, não importa. Mas você vai estruturar esses patamares. Então eu tenho o patamar dos auxiliares, o patamar dos assistentes, o patamar dos analistas, o patamar dos gerentes, você cria. Só que você tem que estruturar bem essas camadas, porque imagina que é o andar de um prédio. Em cada andar, o nível das pessoas que trabalham lá, e não por causa das pessoas, mas das atividades que eu vou pedir para elas, aumenta. Então, assim, as pessoas falam, eu quero ir para o 4º andar, porque lá a complexidade é maior, os caras fazem umas coisas bem mais fodas lá, só que também o benefício é maior, a aposta aumenta. Então, padrão de remuneração, de salário, tudo fica mais interessante. Então, você constrói essa arquitetura estruturando os seus níveis e as suas carreiras. Então, primeiro, política, segundo, arquitetura, terceiro ponto. Aí, depois que você montou essa arquitetura bacana, você já tem isso bem distribuído, aí chega a hora de você olhar para a sua estrutura pré-existente. Então é assim, legal, agora eu montei minha arquitetura, agora eu vou olhar os cargos que eu tenho hoje. Né? Agora nós temos que fazer um depara, que é arrumar a casa. Né? Falar, agora eu já sei o que é um assistente, agora eu já sei o que é um técnico, o que é um gerente, o que é um supervisor. Bom, vamos olhar para o que eu tenho hoje. Nesse olhar, você vai começar a encontrar um monte de bagunça. Você vai ver, poxa, o que eu estou chamando aqui de supervisor, na verdade, é um gerente. E isso pega não só na descrição do cargo do cara, mas também na pesquisa salarial. Porque se você chama ele de supervisor, ele vai se comparar no mercado com o supervisor. E de repente, se fosse o contrário, né, você está chamando ele de gerente, ele tem um nível de supervisor, só que ele olha no mercado e fala, pô, um gerente ganha 12 mil na minha carreira, os caras estão me pagando 6 aqui. Só que talvez o seu salário esteja legal, porque você está olhando para o nível dele, mas você está dando o nome errado. Então você cria um paradigma de comparação errado. Então você está bagunçando, você perde o cargo de referência.
Você superestima ou subestima as pessoas. Então tá na hora de arrumar a casa. Então eu vou pegar e vou falar, olha, isso aqui que eu estou chamando de analista, na verdade é um assistente, esse aqui que é um gerente, na verdade é um supervisor, esse cara que é um técnico, poxa, ele é um especialista, na verdade. E você vai fazendo o depara para arrumar as posições, para fazer o reenquadramento de nomenclatura e tentar também fazer uma limpeza. Assim, muito cargo só serve para dar trabalho na hora de gerenciar. Cada cargo que você cria é uma descrição, é um PDI diferente muitas vezes, é um perfil, bagunça. Quarto passo. Fazer essa organização. E aí, inclusive, fundir cargos que não fazem sentido e de estarem separados. Então, casos muito... Às vezes você tem na sua empresa o analista financeiro, o analista de controladoria, e na verdade esses dois caras estão fazendo praticamente a mesma coisa. E não tem um motivo para serem cargos distintos. Quando que a gente quebra um cargo? Normalmente, se é uma profissão regulamentada, tá? Eu preciso do contador, do advogado, do engenheiro. Não dá para fundir esses cargos, então você separa. Ou quando eu preciso ter tickets diferentes de salário. Então, olha, eu preciso separar esses dois cargos porque um vai ganhar 3, outro vai ganhar 6. Ok, eu preciso pilotar isso. Fora desse cenário, normalmente é bom agrupar, porque só tem 2 caras fazendo coisas semelhantes, com tickets, com ranges de remuneração semelhantes. Meu, junta isso que você administra com mais facilidade as equipes. Além de isso, na verdade, potencializa a carreira, isso não quebra a carreira, isso potencializa. Então vamos lá. Nós falamos da política, falamos da arquitetura, falamos do depara, arrumamos a casa e agora? Agora a gente vai pensar em salário. Tá. Aliás, né? Antes de salário, arrumou a casa, aí você vai fazer as suas fichas, as suas descrições. Agora que eu tenho tudo isso, então agora eu vou descrever o cargo do analista administrativo, do assistente de marketing, do engenheiro civil, do advogado, do astronauta da NASA. Agora eu desenho a posição, mas agora veja que eu coloquei ela num contexto. Eu gosto muito de utilizar o exemplo do tabuleiro. Você joga xadrez. O tabuleiro não mexe, quem mexe são as peças. Então, a arquitetura de cargos, ela é constante, ela é o seu tabuleiro. Os cargos são as peças. Então, é eles que você vai começar a movimentar. Porque o cargo, você cria, você exclui, não é que você exclui, você extingue, você funde cargos, você faz a cisão dos cargos. Então, hoje eu tenho um cargo que eu vou ter que separar em 3 diferentes, que é as peças do jogo. Você perde a peça, você movimenta a peça. Então, ela tem a mobilidade. Então, aí fiz esse ajuste, aí eu descrevo os cargos, que é uma coisa que as pessoas vão ver, e aí tem os níveis de utilização, né? O colaborador na ponta, provavelmente ele só tem que saber da descrição do cargo dele. Mas o gestor de RH tem que entender a arquitetura como um todo, porque ele está pilotando todos os cargos ao mesmo tempo. Então ele tem que ter a base, tem que ter o tabuleiro. Aí a gente vai falar em remuneração. Agora. Aí já é o sexto. Bônus, entendeu? Já começou aí os bônus, já estamos no bônus, porque agora é o bônus. Aí você já tem toda a base ali do seu PCCS, agora Isso. você vai para o bônus, que é a parte da pesquisa salarial, que na verdade esse bônus é um bônus que todo mundo quer saber, hein, Ivan? Todo mundo quer saber. E olha só, até agora, que às vezes as empresas falam, eu não quero ter um plano de cargos, isso dá trabalho, eu vou ter custo. Tudo que a gente falou até agora é custo zero. Eu não mexi na folha de ninguém. Mas eu já trouxe um ganho enorme de organização e as pessoas já podem conhecer as carreiras existentes só com o que eu fiz até agora. Então, por isso que eu digo, o plano de cargos ele pode ter implantações de acordo com a sua maturidade e a sua possibilidade para aquele momento. E a gente nem falou das trilhas de carreira ainda, a gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. Aí chegou a hora de salário. Bom, agora que eu arrumei a casa, o que eu vou fazer? Eu vou começar a desenhar as minhas faixas, vou entender o meu posicionamento. E aqui também eu vou bater em várias coisas que muitos RHs ainda não conhecem e não gerenciam dessa forma. Digo assim, olha, salário tem que ser uma gestão ativa e estratégica. Que muitas vezes o pessoal só monta ali a faixinha, desenha ela, enquadra as pessoas e segue o jogo. Mas não, para mim, o desenho da faixa salarial começa na pesquisa. A pesquisa é o quê? Eu vou olhar para o mercado e vou entender como é que esse mercado está remunerando, pagando salários, que nível de salarial ele está pagando para aqueles cargos. Eu já saio na frente porque eu organizei a casa, então eu não vou mais comparar o meu gerente com o meu supervisor com talvez um outro supervisor que não é supervisor.
Agora eu sei que esse meu gerente é o equivalente a um supervisor, ou é um outro gerente, ou é um coordenador. Eu tenho cargos de referência, eu tenho paradigmas consistentes que eu vou utilizar para puxar minha pesquisa. Puxei a pesquisa, muitos RHs não sabem ler o que está ali, né? A pesquisa traz, primeiro quarto típico, né? Algumas pesquisas vão trazer mais dados, mas o mínimo que uma pesquisa vai te Polêmico oferecer. isso que você está falando, hein, Ivan? Por quê, você Falando acha? que os RHs não sabem ler a pesquisa. Não, muitos RHs não sabem ler, aí eu vou dizer o porquê. Porque assim, alguns RHs são muito voltados até a parte do desenvolvimento de cargos que a gente colocou. E não tem muita afeição à estatística ou à parte financeira. Porque minimamente uma pesquisa deveria te oferecer, se a sua não oferece, dá uma revisitada nisso. Primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e média. 4 dados que vão te contar muita história sobre o que está acontecendo extramuros da sua organização. Olha só, porque assim, o pessoal fala, não, eu vou tentar mirar o mercado. Então o pessoal muitas vezes só olha a média e tenta trabalhar com a média para desenhar a faixa que a gente vai explicar daqui a pouquinho. E não é isso. Primeira coisa que você tem que aprender, posicionamento ativo. Você não precisa buscar a média de mercado mediana sempre. Na verdade, o que nós temos que olhar é cada cargo tem um posicionamento estratégico. Porque essas informações, primeiro quartil, terceiro quartil, elas estão nos contando como que o mercado remunera um determinado cargo. Então, tem um pessoal que paga 2.000 e um pessoal que paga 5.000 para o mesmo cargo. Isso é normal, que quando você olha ali o primeiro quartil, o terceiro quartil. Por que isso acontece? Diferenças de abordagem. Talvez para você, o advogado, por exemplo, esse cargo ali dentro, seja um cargo muito de apoio operacional, porque ele está rodando um contrato internamente. A gente está falando do core da Do empresa. core. Talvez você seja um escritório de direito em que o advogado para você é atividade fim. Então, a priorização que você vai dar no recurso financeiro para um mesmo cargo depende do seu business, do seu porte, da sua abordagem. Então, o que eu defendo é, vamos olhar os cargos e, para aqueles cargos onde eu posso me dar ao luxo de assumir uma maior rotatividade, porque eu consigo repor rapidamente, a curva de aprendizagem é rápida, você pode adotar posicionamentos mais conservadores da região do primeiro quartil para cima. Cargos onde impactam muito fortemente a visão de valor do cliente, eu tenho dificuldade de reposição, curva de aprendizagem longa, eu tenho que tentar ser mais agressivo. Então você vai olhar os posicionamentos e vai começar a travar a sua estratégia financeira. Então cargos onde você vai numa região, você tem que estar num patamar de 2.000, de 3.000, de 10.000. Você define isso na pesquisa, é o próximo passo, e aí você vai para o desenho da sua faixa. Pesquisei, posicionei, aí eu vou tentar estabelecer uma faixa que converse com o meu mercado, que converse com o mercado onde eu estou inserido. Por quê? A sua faixa salarial é uma estratégia de defesa, né? É de valorização das pessoas, mas também de defesa, para você não perder pessoas, por conta delas encontrarem oportunidades de melhor remuneração lá fora. Então você olha a pesquisa e tenta estabelecer um posicionamento ideal. Você vai abrir ali uma faixa dizendo, olha, o meu range para esse cargo vai de 8 a 10, vai de 7 a 11. Isso tem que ser desenhado. E aí, nesse ponto, você começa a trabalhar melhor os seus recursos da folha. Você para de jogar dinheiro fora. É isso? Isso. Porque joga-se muito dinheiro fora quando você não olha para o mercado e vem traçar uma faixa com base nesse olhar. Porque é muito comum quando você abre um projeto de cargos e salários, você sempre vai ver ali os sobrepagos, os subpagos. O que são esses dois mundos, né? Eu desenhei a faixa olhando o mercado, só que tem pessoas que vão ficar acima dessa faixa, que é o meu sobrepago. Esse público, ele está além da sua estratégia financeira para aquela posição. Eu vou ter que sair demitindo todo mundo? Não, né? Mas você tem que ter clareza de qual que é o tamanho do seu sobrepago, o volume dele. E é claro, você vai contrapor isso a uma avaliação de desempenho. Pessoas com baixo desempenho que ainda estão acima da sua estratégia financeira estão numa zona de degola, isso é fato. E aí você tem que pensar como que você vai lidar com esse público. Assim como o seu subpago. Subpago é a galera que está abaixo da sua estratégia mínima de entrada. Então, é uma galera que você vai perder provavelmente muito rapidamente. E, de novo, se eu contraponho isso a uma avaliação de desempenho e eu vejo pessoas que são potenciais aqui dentro e que eu estou numa região muito fraca de salário, e se eu tiver fôlego de caixa para isso, está na hora de puxar esse time para dentro da faixa, porque senão eu vou ter um problema. Então, eu fiz todo esse desenho das faixas, encontrei esse público, né, o sobrepago, o subpago que está dentro da faixa,
Só que não para aí. E olha só por que às vezes os RHs erram também, no meu ponto de vista. Erra no sentido de perder dinheiro? Perde muito dinheiro, né, e às vezes não consegue dialogar com a diretoria ou a gerência financeira. Na verdade eu tô falando desse processo do perde dinheiro, porque assim, por muito tempo, e aí acho que ainda o RH sofre com aquela questão de que assim, o RH é a área que só gasta dinheiro, só sai, não consegue mostrar que pode trazer resultado, que pode trazer recurso, que pode utilizar melhor a questão financeira, porque não é sobre. Porque a área comercial vende, então ela gera resultado. A parte financeira consegue também trabalhar, e o RH é o patinho feio da organização, né? Parece que às vezes não tem uma visão financeira de número, e tem muita, né? Quando a gente entra na parte financeira, na parte de folha, é core finanças, é orçamento. Assim, qual é o peso da folha de pagamento na sua organização? Seguramente, isso, dependendo do business, mas normalmente isso vai girar de 30% a 70% do seu orçamento global. Então, mesmo no cenário em que ela tem um peso menor, ela é muito. Qualquer investimento da ordem de 30% do seu budget é muito significativo. E aí, vamos pensar, com toda essa questão que você está trazendo aqui, agora, neste momento, você acha que com um plano de cargos e salários bem estruturado dentro dessa sua metodologia que você está trazendo, a gente pode pensar, né, pós ali um plano de implementação, acho que você vai falar, e aí também é bônus, que é a parte de, eu não sei como que a gente pode chamar, simulação. Simulação de cenários. Simulações de cenários. Dentro de simulações de cenários, eu posso prever ali, porque normalmente quando a gente pensa em simulação de cenários, eu vou estar sempre pensando numa questão de aumento da minha folha. Uhum. Mas eu posso ter ao invés de ter uma simulação de aumentar a minha folha, de ter um resultado financeiro de 3%, por exemplo, 1%, 5%, 10% menor, dependendo do que eu implantar? Você pode. Eu não sei se eu fui clara, né, no que eu falei. Sim, inclusive porque o que acontece? Você tem a sua folha de hoje. Isso que nós estamos fazendo da pesquisa e das faixas salariais é diferente de folha. Por quê? A sua matriz salarial é a sua estratégia. Então, olha, eu olhei o cargo, eu pesquisei, eu defini. Esse cargo tem um range estimado de 7 a 10. Isso é estratégia, isso é posicionamento. Folha é a prática. Agora eu vou para o CPF. Então, eu desenhei, por exemplo, o cargo ali de gerente de marketing, com esse range. Aí eu vou chamar a minha folha. E quanto que eu estou pagando para esse profissional? Então, de repente, olho e vejo, olha, o meu gerente de marketing aqui está ganhando 6, e o meu range era 7 a 10, está subpago. Então, eu identifiquei que eu estou fora da minha estratégia. Eu teria que tentar trazer, o que seria um acréscimo. Mas eu também posso perceber que esse profissional está ganhando 13. Então, ele está sobrepago, né? O que está fora do meu range intencionado. E olha só, quando eu vejo essa massa sobrepago, subpago e dentro da minha estratégia, eu cruzo isso com as avaliações de desempenho e de repente eu percebo que eu tenho uma massa de sobrepaga muito forte e que não haveria a necessidade de consumir recurso com isso. Então eu posso pensar no remanejamento dessa parte para ter uma otimização, na verdade, da minha aplicação financeira, da minha aplicação de recurso. Eu acho que assim, vale até trazer um case aí, né? A gente não vai citar nomes, né? Até por conta de sigilo, mas nós temos, você tem aí um projeto em que você gerenciou e que foi apresentado que a área de telemarketing estava sobrepaga. Foi interessante um projeto recente nosso em que eu olhava ali a massa sobrepaga e a massa subpaga. E interessante é que se a empresa fizer um movimento, que não precisa ser traumático, falar, vou fazer isso agora. Abrupto. A implantação ela pode ser escalonada para 5 anos, né, um projeto de longo prazo. Mas ela tinha, interessante que ela tinha vou criar valores hipotéticos aqui. Mas ela tinha, por exemplo, R$100 mil sobrepagos e 50 mil subpagos. Então, isso significa que, se ela fizer um movimento de reenquadramento dessas pessoas, gerenciamento dessa folha, tirando, né, desligando a parte que está sobrepaga, porque está fora da minha estratégia, não faz sentido manter isso.
e aumentando o salário dos subpagos, aqueles que estão abaixo, que eu vou perder e que eu não deveria, ela ainda teria uma economia no final das contas, porque ela consegue deslocar dos 100.000 sobrepagos, 50 para puxar esses subpagos, e os outros 50 ela gera como ganho de caixa para investir em outras coisas, reconhecimento interno dos colaboradores, contratação, investimento em infraestrutura, enfim, é realocação de capital. Eu estou percebendo que eu estou colocando um capital em algo que não está fazendo sentido para minha estratégia naquele momento. E aí, assim, né, acho que vale a pena só, nós somos defensores da cultura organizacional, tanto é que temos um livro publicado, né, nessa linha. Só que eu tenho visto 2 pontos aqui que talvez não sejam assuntos do plano de cargos e salários, mas que eu acho que vale a pena a gente trazer. Quando eu te fiz aquela provocação lá no início, né? É o fim do plano de cargos e salários, você disse de forma alguma, porque a gente tem visto muito falar em cultura, né? Se tornou moda, bonito falar de cultura, mas você está tentando trabalhar a cultura da sua organização sem ter um plano de cargos e salários. Né, ou sem ter a base da sua casa. Você já quer entrar na arquitetura, né? Você já quer trabalhar o acabamento da casa sem antes você ter as paredes de concreto ali dentro da tua casa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, a cultura ela é importante, ela é necessária. Na verdade, a cultura se forma a partir do momento em que alguém abriu uma empresa, a cultura já está começando a ser formada, né, construída ali, mas ela só vai se fortalecer se você tiver, enfim, me fala um pouco sobre isso. O plano de cargos e salários, ele conversa com a cultura também, com o tipo, e assim, né, estamos dando uma quebrada, daqui a pouco a gente volta para fechar a parte financeira. Na verdade, a gente não está dando uma quebrada, a gente está dando bônus, aqui, né? A gente já deu 5 passos do PCS, agora já demos 2 bônus, esse é o 3º bônus, e aí a gente vamos embora. Um erro que se comete muitas vezes eu quero realmente partir para o acabamento antes de fazer uma reforma no imóvel, construir uma base sólida para ele. Por quê? Olha só, o plano de cargos ele vai subsidiar, como eu disse, o recrutamento e seleção. Então, qual que é o perfil de pessoas que eu quero trazer? E assim, eu vou manter o gancho com a cultura nesse sentido. Cultura, ela é uma espécie de padrão de comportamento e de estilo, de pressupostos, de valores que aquele grupo pratica. Então, para manter a cultura, eu preciso, entre outras coisas, trabalhar o fit cultural. Então, será que as pessoas têm aderência à cultura que eu pretendo desenvolver aqui dentro? Ou seja, o cara tem a nossa pegada? Porque às vezes a pessoa é de uma pegada mais de organização, procedimento, pop, formal, uma pessoa mais formal. Eu quero construir uma cultura menos formal, né? Mais de inovação e tudo mais. Então, o recrutamento e seleção, que vai trabalhar o fit cultural dos novos integrantes, ele passa também pela descrição da posição, porque a descrição da posição não vai só dizer o que essa pessoa faz, vai estabelecer um perfil. Então, qual que é o estilo comportamental, experiência que eu espero dessa pessoa. Então, isso vai ajudar a trabalhar o fit da contratação, para que eu tenha pessoas aderentes, com perfil adequado. A minha avaliação de desempenho vai melhorar, então, que é um outro erro, né? Eu já saio fazendo avaliação e não tenho o meu plano de cargos estruturado. A avaliação é você comparar a pessoa com algum paradigma, com algum eixo. Se você não tem o seu plano de cargos estruturado, você vai comparar ela com o quê? Aí cai naquela subjetividade, né? O gestor vai dizer, eu acho que você está indo muito bem, que você tem a iniciativa que eu espero, aquilo que eu, gestor, acho que é o correto e eu vou te avaliar. Ou que alguém inventou rapidamente no formulário e colocou. Isso tem que estar pensado, estruturado previamente. Então, a sua avaliação de desempenho passa a ser melhorada. A sua avaliação de potencial. Então, de novo, né? Quero promover alguém para um cargo mais alto. Eu tenho um ótimo analista, quero transformá-lo num coordenador. Só que você não pode fazer isso olhando para o cargo dele de analista atual. Você tem que ter o próximo cargo desenhado já para ver, será que ele tem o potencial para estar naquela posição? Que aí mudou meu paradigma de comparação. Eu tenho que rotacionar esse eixo, né? E se eu não tenho plano de cargos, eu não tenho esse eixo bem feito para fazer a comparação. Então, eu posso fazer uma promoção muito cagada e dar um erro tremendo ali. O processo de desligamento, eventualmente, que vai ser feito, enfim, tudo isso conversa com a cultura. E
o plano de cargos também fortalece ou não a cultura, por quê? Por exemplo, uma cultura startup. Eu quero trabalhar aqui a cultura ágil na minha empresa. Legal, se você quer ter uma cultura ágil, entre outras coisas, eu tenho que fomentar a iniciativa e flexibilidade dos seus profissionais. Então eu vou ter que trabalhar cargos mais amplos. Porque se eu criar muitos cargos especializados, como é que a pessoa vai ter iniciativa e vai atacar várias frentes se está tudo muito bem desenhado? Então eu tenho que trabalhar posições mais amplas, perfis mais amplos, para que a estrutura de posições converse com o padrão comportamental que eu quero criar. Então, na verdade, nós podemos, né, criar, adequar o plano de cargos e salários à cultura, ao perfil cultural. Beleza, então agora nós vamos voltar lá na sua questão financeira para você fechar o raciocínio. Eu queria acrescentar duas coisas. Primeiro, assim, o que é interessante, né, esse analista de remuneração, ele vai ter uma visão, inclusive, de economia. Ele tem que ter um conhecimento básico de economia, porque quando eu olho aquela pesquisa de novo, ela está me contando coisas sobre esse mercado. Então, quando nem sempre o analista olha isso. Eu tenho lá o primeiro quartil, o terceiro quartil. Eu já entendi que eu posso buscar um posicionamento para favorecer a minha capacidade de atração e retenção. Bacana. Já pensou em fazer uma conta de qual que é a variação percentual do primeiro quartil para o terceiro quartil? Que nós poderíamos chamar isso de elasticidade? Porque isso vai te dar uma outra ideia, que é o seguinte: se eu tenho uma elasticidade muito grande, né, de 120%, 200% entre esses pontos, isso está me contando que o mercado não concorda muito com relação a qual que é a remuneração ideal daquele cargo. Então, é quando você olha, por exemplo, o assistente administrativo tem o primeiro quartil 1.500, o terceiro quartil tem 4.200. Então, peraí, qual que é o salário? Por que tem gente pagando 4 e gente pagando 1.500? Porque não tem uma concordância com relação a qual que é o salário ideal. Então, você sabe que é um cargo que ele está mal posicionado, assim, não tem muita clareza sobre o perfil e atribuições desse profissional. Tem práticas muito distintas. Então, ele tem elasticidade, e se você vai rodando pesquisas a cada 6 meses, um ano, a cada ano, e essa elasticidade está aumentando, você percebe que esse cargo está entrando em leilão e que tem uma tendência de curva de ascensão para os próximos anos para aquele profissional. Então, você já vai preparando o seu budget, porque fala, cara, a tendência aqui está de agressividade, então é uma posição que tende a subir. E o segundo ponto é que... esse programa, gente, tá técnico, só é para quem é de RH, porque se não for de RH vai dar tilt na cabeça, né? Vai dar tilt na cabeça, tá muito técnico. Eu já tô aqui, meio fora da casinha de ouvir o Ivan falar. Quero causar um impacto aí. E para fechar, além de olhar essa questão financeira do que a pesquisa está contando, tem o segundo grande erro que muitas vezes se comete, é de olhar só a pesquisa e travar a minha faixa sem olhar para dentro. Que quando eu olho para a pesquisa é o que a gente chama de equilíbrio externo. Então, como é que eu estou em relação ao ambiente externo? Agora, internamente, porque aí, às vezes, eu só travo a faixa olhando para a pesquisa e eu crio um outro problema gigantesco lá dentro, que é o seguinte: cargos de mesma complexidade com remunerações muito distintas. Que é mais ou menos o seguinte: as pessoas sabem se o que ela está fazendo aqui é tão complexo quanto a que um par faz em outra área. E se ela sabe também que, olha, estamos trabalhando no mesmo nível de esforço e complexidade, só que para mim a minha faixa salarial é 3 e a do cara lá é 9. Ele fala, pô, não tá justo. Aí vem a questão da percepção de justiça. Que se eu só olho a pesquisa e falo, esse aqui é um cargo que eu tenho que olhar o equilíbrio interno. Então, será que eu preciso, na verdade, não ser tão agressivo num cargo ou puxar um pouco mais o outro, mesmo que não seja o posicionamento ideal, mas para equilibrar internamente e não criar uma crise existencial dentro dessa equipe? Esse jogo é muito difícil. Esses pratos, esse equilíbrio é difícil de ser construído. E por isso que o plano de cargos e salários está aí, né? Então, e o plano de cargos tem que pensar tudo isso que a gente colocou e mais coisas ainda. Olha só, galera, nós vamos deixar o link aqui embaixo deste programa. Este programa ficou técnico, né? Mas se você quiser, nós vamos deixar um link aqui. Me surgiu aqui agora. Se você tiver interesse, quiser aprofundar neste assunto, esse assunto é importante para você. Você talvez não tenha um budget para contratar 100% uma consultoria para fazer um plano de cargos e salários para você, mas você quer e necessita desse plano de cargos e salários e precisa de um respaldo para este processo.
Eu vou abrir, nós vamos deixar o link da página, você vai se inscrever ali numa lista de espera, mais ou menos, porque eu vou convencer o Ivan, porque eu não convenci ainda, porque estou tendo a ideia agora, de a gente abrir uma mentoria para quem tem interesse em implantar o plano de cargos e salários na sua empresa e não sabe por onde começar. Porque eu fiquei atordoada aqui com tudo isso que ele foi falando, foi me atordoando, e eu falei, não, eu preciso saber como que faz isso, né? Então, se você estiver na mesma situação que eu, querendo saber como é que você implanta isso na sua organização, clica aqui no link, se inscreve nessa lista de espera, enquanto eu convenço ele, e aí depois o nosso time entra em contato com vocês. Valeu. Valeu, galera. Valeu, Ivan. Obrigada. Obrigado, gente.